Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, Canal 13, todo mundo sabe, e neste exato momento para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ao vivo ou simplesmente dol.com.br ao vivo, Dol de Diário Online. Eu gosto de falar porque nós somos assistidos do Canadá até a Austrália. Tá? No mundo inteiro nós temos audiência. Quando o programa termina, chegam os WhatsApps. Um dia eu vou fazer um programa só para mostrar os WhatsApps dos comentários da Noruega, de Luanda, do Azerbaijão, de Baku, dos Estados Unidos, do Canadá, do mundo inteiro. Então a gente fica muito feliz com essa audiência mundial. O nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que trata as doenças neurológicas por neuroclínica, neurointervenção, neurocirurgia, comandada pelo Dr. Érico Pascoal e pelo Dr. Fernando Pascoal. E o nosso convidado de hoje, meu amigo, super importante, uma das referências do país em termos do trabalho que ele faz, que é o Dr. Alessandro de Jesus Beltrão Guimarães. O Alessandro Guimarães. O Alessandro é formado desde 98 pela UEPA, fez infecto no Barros Barreto, depois fez gestão no Einstein. Ele é médico, ele é coordenador do controle de infectologia do Hospital Beneficente Portuguesa, é vice-presidente da Sociedade Paraense de Infectologia, é consultor da sala de situação do governo do estado, é isso? Para Mpox. Para Mpox, e é médico do Barros Barreto, no serviço público. E ele foi convidado porque, no momento, o que se fala na nossa região em termos de saúde é da Mpox. Tá? Então, ele vai falar para mim, primeiro, Alessandro, super obrigado por ter aceito. É uma honra, uma alegria ouvir essas palavras de você. Eu me sinto lisonjeado e todos que me torcem pela gente, que nos acompanham, também certamente que ficam felizes. Muito obrigado por você abrir novamente esse espaço para a nossa área, para a nossa especialidade. Obrigado. Obrigado de verdade pelas palavras. Alessandro, quando eu estava saindo hoje de casa e disse que eu ia te entrevistar, a minha vizinha perguntou assim, pergunta para ele, por que não querem mais falar de varíola do macaco? Explica isso para a gente. Excelente, eu gosto porque ele traz essas dúvidas, raízes, é uma dúvida raiz, né? O primeiro ponto, eu acho que é o mais importante, a gente tentar eliminar esse termo. Surgiu realmente ali logo em 2022, quando a doença se descentralizou, endêmica, né, na África, né, alguns países africanos, e aí alguns casos eclodiram, saíram do continente africano, foram diagnosticados na Europa e depois foram diagnosticados ao redor do mundo e no Brasil também, logicamente. E no Brasil ganhou essa denominação inicial, porque os primeiros casos foram descobertos em 1958 em macacos que foram trazidos da África para a Dinamarca e essas espécies de animais estavam com um vírus que foi estudado e foi diagnosticada a doença, mas pelo fato de ter sido detectada inicialmente em macaco. Mas que, na verdade, o macaco ele é tão vítima quanto nós, seres humanos. Ele é um hospedeiro ali acidental da doença. Então, a doença, o reservatório natural dela são roedores, são camundongos, são os esquilos. Então, e o macaco ele é um hospedeiro acidental. Então, por essa razão, no início, se vinculou a denominação de varíola do macaco, que é errada, porque às vezes acaba estigmatizando e tem pessoas que acabam até maltratando os animais. Então, ainda bem que foi entendido de forma diferente e hoje é chamada de Mpox. Nem é monkeypox, porque monkey também remete a Mpox. Mpox. E o vírus, como é? É um vírus parente da varíola, como é que é? Exatamente, é um vírus bem próximo. Aliás, ele faz parte de um mesmo gênero, né, que são os ortopoxvírus.
da família dos poxvírus. E dentro desse gênero, ortopoxvírus... Pox de bolha mesmo. De bolha, exatamente, de pústula, de vesícula, que eclode na pele. Então, a varíola foi uma doença que eu me formei em 98, você se formou bem antes de mim. Então, provavelmente, ainda estava no finalzinho da campanha de vacinação contra a varíola, que foi até 1975. Em 1979, pode ser que alguém ainda tenha tomado a vacina contra a varíola, que foi uma doença devastadora, letalidade altíssima, podia chegar a 30% e às vezes mais até em algumas populações. Existiam alguns hospitais de enfermaria inteira para tratar pacientes com varíola, né? Então, por ser um vírus primo, como você falou, próximo de um mesmo gênero, a vacina que foi dada, que era dada para a varíola, né, também protegeu e imunizou consequentemente contra a mpox. Só que a varíola é uma das únicas doenças que nós erradicamos. Acabou a varíola, graças a Deus, através da vacinação em massa no globo terrestre, né? A OMS deu a declaração de erradicação da varíola humana em 1980. Puxa. E de lá para cá, com a doença erradicada, Eduardo, não precisou mais vacinar ninguém. Então, os estoques de vacinas venceram, as pessoas não vacinaram mais ninguém. E as outras doenças que eram primas da varíola continuaram. A varíola é a única doença desse gênero ortopoxvírus que acomete exclusivamente seres humanos, mas as outras são zoonoses, ou seja, elas vêm de animal para seres humanos. E elas continuaram existindo nos animais. Né? Então, as outras, pelo fato da vacina ter sido interrompida, aí acabaram acontecendo, então, dentre as quais a mpox. Começou a surgir alguns outros casos na África, desde 1970, o primeiro caso em humanos detectado na África numa criança de 9 meses de idade, e depois em outras crianças, outros surtos, e depois se espalhou para o mundo nessa epidemia que nós vivemos atualmente, que começou no ano de 2022. A gente está considerando uma epidemia. Uma epidemia em vários países ao mesmo tempo, né? Então, por conceito, já se conseguiria até entender que, por estar espalhada em todos os continentes, como uma pandemia. Porém, a Organização Mundial da Saúde, nós temos os alertas que são dados, né, de declaração de uma doença infecciosa de importância em saúde pública internacional. Né? Isso foi dado pela primeira vez relacionado à mpox em 2022. E agora, mais recentemente, novamente a OMS decreta essa importância em saúde pública de interesse internacional justamente pela detecção do clado 1. Nós temos 2 clados filogenéticos da mpox. O clado 2, que é lá do oeste da África, onde tem a Nigéria, que é uma letalidade menor, uma virulência menor, e tem o clado 1, são pacientes que vêm da África Central, da República Democrática do Congo. Então, pela propagação do clado 1, que é um clado mais letal, desde agosto do ano passado, a OMS decretou novamente a emergência global em saúde pública de interesse internacional, justamente por ser uma doença que pode causar mais vítimas e casos mais graves. Alessandro, me fala uma coisa. Começa como toda doença infecciosa. Febre, mal-estar, dor muscular. O que mais chama a atenção, hein, na clínica? Começa assim. Então, isso não chama tanto a atenção porque as pessoas acabam se automedicando bem no início. Quem tem a febre toma o seu remédio. Então, isso acaba não sendo tão bom. Mas o que chama a atenção são as lesões. Né? O paciente com um quadro de mpox começa a apresentar as lesões cutâneas, que são as clássicas vesículas. Começam com apenas um relevozinho, uma manchinha vermelha, e que depois começa a eclodir a bolha, que se torna uma pústula, e depois forma uma casquinha, que é a crosta, e depois aquele local cicatriza. O problema todo é que essas lesões da mpox, elas são ricas em vírus. E por serem ricas em vírus, o indivíduo às vezes coça, e aí, onde ele toca, naquele segmento do corpo, acaba se tornando um novo momento de evolução. A principal maneira de contaminação, como é? É pelo contato íntimo com essas lesões, contato prolongado, pele na pele. Essa é a principal maneira, praticamente, que se tem documentado, é que os casos atuais todos tiveram essa relação com um indivíduo que pode ter sido paciente-fonte, ou seja, um contato sexual. A gente atribui
a questão sexual, não pelo fato do ato sexual em si, não é o ato sexual, e sim porque durante uma relação sexual há um contato bem próximo, corpo a corpo, exato. E aí, nesse momento, se o indivíduo tiver com uma lesão, às vezes, no momento de uma relação sexual, ninguém é que nem nesse estúdio aqui, todo mundo se vendo, se inspecionando. É ao contrário disso, é a sombra, no escuro. E aí, ninguém vai parar o seu parceiro, a sua parceira, olha, deixa eu te olhar aqui para ver se você tem uma lesão, uma pústula aqui, aí a gente continua, senão... O nome já assusta. Mas é assim, por isso que acaba o preservativo, ele não protege contra a mpox, porque às vezes é uma lesão na região pubiana, em outra localização, e acaba vendo. Uma coisa interessante, o mpox não contamina pelo ar, Sim, foi encontrado o vírus em gotícula, na saliva humana. Então, existe essa possibilidade da transmissão veiculada pelas gotículas. Entender o seguinte, que o vírus ele não fica em imersão no ar, não é transmissão por aerossol. Então, se o indivíduo estiver doente, estiver com as lesões, ele pode estar transmitido por 3 mecanismos: o contato direto, pele a pele, o contato indireto por fomites, ou seja, se ele tiver com muita lesão, as lesões romperem, ele tocar na bancada do consultório médico, do local do atendimento, aonde ele chega. Isso é muito improvável de acontecer, porque as pessoas têm um bom senso, eu diria. Ninguém vai chegar com a mão cheia de lesão e sair pegando. Então, felizmente, isso não acontece. Mas eu estou só exemplificando que pode haver esse contato indireto por fomite. E também pela via aérea, pelas gotículas que a gente propele quando a gente fala, tosse, espirra, geralmente a 1 metro, no máximo 1,5 metro de distância, como nós dois aqui. Que complicações tem a mpox? As principais complicações, complicações que podem fazer com que o indivíduo evolua a óbito, geralmente são relacionadas à infecção bacteriana secundária. Né? Por quê? Porque as vesículas, geralmente, elas estão localizadas em área genital. Inclusive, podem causar proctite, pode causar doenças inflamatórias na região do pênis, da vulva, da vagina, né, do ânus. Então, são bastante dolorosas. E são regiões que, às vezes, por exemplo, a anal pode complicar com infecção bacteriana secundária, síndrome de Fournier. E, então, essas infecções, elas podem, inclusive, favorecer a um indivíduo evoluir para um quadro de desfecho fatal, para sepse, e pode até morrer. Mas a dor é o principal problema que faz com que o indivíduo fique indo e voltando na urgência. Ou seja, ele está com mpox. Se o profissional da saúde atende um caso suspeito, ele tem que pensar 2 coisas. Ele vai precisar deixar esse indivíduo em casa, então, se for uma pessoa que estude, for uma pessoa que trabalhe, o que ele vai ter que dar? Um atestado médico. 21 dias, ou 10 a 21 dias, vai depender. Se for uma lesão clássica, dá logo 21 dias. Se for uma lesão que ainda tenha suspeita, pode dar 7 dias até o exame ficar pronto, e depois a Secretaria de Vigilância pode prolongar, ou algum médico. Eu acho que nesse momento seria interessante estimular a questão da telemedicina, né? Porque a telemedicina seria interessantíssimo que esse indivíduo pudesse, mas a gente pode conversar, é um assunto que vale a pena a gente conversar e tratar, porque a telemedicina vai facilitar, o indivíduo não precisa estar presencialmente, porque já tem o diagnóstico. Ele só precisa do quê? Do atestado, do remédio para dor, de alguma recomendação local, da recomendação do domicílio para não passar a doença para outras pessoas dentro da mesma casa. Ele tem muita dúvida, ele tem dúvida com relação, eu posso comer no mesmo prato, eu posso usar a mesma toalha, não pode sacudir o lençol, porque aquelas crostas soltam um pozinho decorrente da... E aqui não pode sacudir o lençol. Será que o pet pode entrar no quarto? Não pode, não pode ter contato com o pet. Tem coisas que a gente precisa estar orientando o paciente e a sua família, e aí não seria bom que o paciente ficasse indo e voltando no consultório. Daí a importância de estimular a telemedicina para esses casos. Certo. A gente continua já com esse assunto, porque, por incrível que pareça, o nosso primeiro tempo acabou. Só um instantinho que a gente já volta, que isso é super importante. Já. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você.
A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa de super informação por causa da Mpox em epidemia e aqui em Belém agora chegando, com o meu amigo Alessandro Guimarães. Alessandro, telemedicina agora é super importante. Nós precisamos implantar isso aqui, né? Já existe um sistema dentro do aparato do Estado, mas digamos assim, é por demanda. Certo. Né? Se o problema está acontecendo, de acordo com a demanda, isso é melhor sistematizado e ramificado, articulado. E de acordo com o problema que está acontecendo no momento. E o problema atual envolve questões da especialidade de infectologia. A gente entende que os gestores, né, vendo o que está acontecendo, certamente que talvez fortaleçam esse vínculo com profissionais para fazer esse teleatendimento que, sem dúvida alguma, traz vantagem para o indivíduo, traz vantagem para a sociedade e traz vantagem para o profissional. Né? Se for um caso leve, um caso que não precise de internação hospitalar, certamente que esse indivíduo é muito melhor atendido, muito melhor assessorado, sem precisar, lógico, até se expor dentro de um hospital com internação, idas e vindas, porque se ele está com uma doença que causa problemas imunológicos, a gente sabe que não existe urgência calma, não tem uma urgência que está todo mundo ali tranquilo. Então, a urgência tem a gripe, tem outras doenças infecto-contagiosas, então quanto menos esse indivíduo circular, é melhor para ele e para a coletividade. Então, e a informação fica à mão, né? Vamos deixar aqui essa mensagem para... Isso é super importante da telemedicina. Nossas autoridades, por favor, hein? Nosso programa tem uma difusão mundial, não pode em Belém não ter isso aí, tá? E como agrava, hein? Pela infecção. Pela infecção. Então, a gente fazendo o levantamento dos dados, a gente aprende com os dados, né? O que está acontecendo desde 2022, quando a doença saiu lá da África e se tornou essa expansão, essa notoriedade mundial. Então, o agravamento está mais em pessoas que têm problemas de imunidade. Né? Então, quando o indivíduo tem um quadro, por qualquer razão, às vezes toma um corticoide, às vezes é uma diabetes descompensada, às vezes é uma doença que imunossuprime, como, por exemplo, convívio com HIV, oncohematológico. Então, esses indivíduos que têm uma imunossenescência, até são os indivíduos acima de 80 a 90 anos, hoje tem ambulatório de sexagenário. Então, as pessoas estão vivendo mais e melhor de octogenário, pelas vacinas, né? Então, esses indivíduos que têm uma imunidade ruim acabam tendo mais infecção bacteriana secundária e, se não for bem conduzido, lamentavelmente, a sepse é uma doença que mata muito ainda. Então, os indivíduos acabam falecendo de sepse mesmo, pela falência de múltiplos órgãos, pela infecção bacteriana secundária. Severa. Alessandra, como eu previno, hein? Além de todos esses cuidados que você já falou. A prevenção, Eduardo, é importante a gente falar que a prevenção começa na identificação do indivíduo que está com um caso suspeito. Quando você identifica qual é a laranja que não está boa, e se você tira ela do convívio de outras, da proximidade, você consegue evitar que aquele problema se propague. Né? Então, tratando o assunto com carinho, sem estigmatização, porque se a gente estigmatizar, o paciente ele não vai procurar a unidade de saúde.
Né? Então, se a gente disser, olha, só atende naquela UPA ou naquele centro de testagem para HIV, se a gente fizer assim, a gente vai estar restringindo o acesso. Quando a gente restringe, estigmatiza, a gente desconvida o indivíduo a chegar e se dizer. Então, quando a gente propaga uma notícia que a pessoa faleceu, atribui a um nome que a gente não usa mais, e todas as questões que envolvem estigma, você não estimula que o indivíduo procure. Então, quando a gente identifica o paciente, a gente já está a primeira medida de prevenção, porque a partir daí você, entre aspas, neutraliza, coloca o indivíduo onde ele, até o ciclo da doença passar, que são em média 21 a 28 dias. Mas, em relação aos sãos, as pessoas que não estão doentes, são aquelas regras básicas, né, que nós sabemos bem, que são higienizar as mãos. Se você tiver com algum tipo de imunodeficiência severa, que você saiba, quando você estiver em local muita gente circulando, use máscara, que você vai se proteger não somente de mpox, mas principalmente de doenças infecciosas transmitidas pelo ar, viroses respiratórias e outras mais. Existe a vacina, tá? É isso que eu ia te perguntar. Aquela vacina da varíola antiga não existe mais, né? Aquela vacina, o que aconteceu com aquela vacina? Era uma vacina de primeira geração, Eduardo. Eu tomei essa vacina, que eu nasci antes da década de 80. Com certeza eu tomei também. Então, era uma pistolona que era dada no braço e formava uma pústula, e se não tinha que formar a pústula, enfim, doía. Imagina se essa vacina fosse dada hoje, ninguém ia querer se vacinar. Né? Tipo uma pistola, as pessoas iam fugir. Era uma pistola, parece. Mas essa vacina evoluiu muito. Atualmente, essa vacina é de um laboratório norueguês de terceira geração, baixa reatogenicidade, mas ela foi fabricada para uma situação de guerra biológica. Então, ela ficou concentrada e guardada em alguns laboratórios da Europa e a produção dela foi para isso. Por quê? Porque é um vírus de alta letalidade. Quer dizer, o vírus da varíola... A ideia é assim, alguém guardou o vírus da varíola... Isso. E quando eu for fazer uma eventual guerra mundial. Então, existe essa vacina, estava guardada para essa finalidade. Então, com o surgimento dos casos de mpox e a Organização Mundial da Saúde decretando o problema, o contexto de emergência global e saúde pública, de interesse internacional, aí os laboratórios começaram a produzir, mas com essa outra finalidade. Tá? E aí os governos começaram a comprar. Nós compramos, o Brasil comprou, o Estado do Pará recebeu, nós tínhamos, só que venceu. As pessoas não se vacinaram. E agora há necessidade de fazer uma nova compra, certamente que isso já está sendo tratado. E os grupos prioritários serão os profissionais da saúde, que trabalham diretamente com manipulação de material, né, que fazem a coleta para tentar saber se é um indivíduo doente ou não, e os pacientes com os contactantes intradomiciliares do mesmo, de um caso confirmado. Certo. Né? Então, deve chegar a vacina? Certamente que vai chegar, mas vai ser para essas pessoas especificadamente. Não é necessário vacinar todo mundo em larga escala. Não. Perfeito, isso é importante. Alessandro, como eu trato? Chegou alguém Muito com bem. mpox. Como eu trato? Muito bem, como o manejo, né? O manejo, Eduardo, o primeiro passo é a coisa que às vezes a gente não faz. Eu não sei, é dar carinho, sabe? É dar atenção, é dar ouvido, é acolher, é dizer eu vou cuidar de você, eu vou atender, eu vou acompanhar você até o final. Porque se a gente fizer isso, o indivíduo já vai fazer os passos seguintes que dependem dele, vão ser corretos e completos. Porque se a gente agir de uma forma diferente, é uma doença que já traz um estigma. Ele vai estar com uma insegurança psicológica. Essa insegurança psicológica vai desestabilizar completamente o indivíduo. Ele vai ficar indo na UPA, no sistema de saúde, de 12 em 2 dias. Mas quando você faz esse tipo de atendimento, ele se sente acolhido, ele se sente seguro, olha, eu tenho um médico que me trata, e que ele pode conversar facilmente, ele vai seguir as recomendações, ele vai ficar em casa, ele não vai se desesperar, ele vai tomar o remédio de acordo com a necessidade. Então, se trata apenas com sintomáticos, remédios para dor, se tiver dor. A lesão em si não é para passar nada em cima da lesão. Ela mesma, ela se vai evoluir... Até cicatrizar. Até cicatrizar, não passar creme, pomada, nada. Geralmente, a gente recomenda, inclusive, o sabão líquido, sabão neutro, para não... Para não irritar a ferida. A irritação química gerada, né?
Às vezes, se for lesão em mucosa oral, pode usar algum anestésico para melhorar a questão da ingesta de líquido, né? Porque esses pacientes muito comumente evoluem com desidratação, porque às vezes eles não conseguem se alimentar nem tomar água. Então, é importante também fazer, às vezes, um anestésico, porque isso faz parte do tratamento, que isso é só sintomáticos mesmo para propiciar uma qualidade de vida durante aquele momento, até que o organismo organize uma resposta imunológica e a doença sane, que o indivíduo fica curado. Não existe um antiviral eficaz, comprovadamente eficaz. Tem o Tecovirimat, que é um antiviral que foi usado, nós não temos no momento, é um medicamento importado, mas, enfim, não é ainda utilizado assim em larga escala para Mpox. Cuidar como toda virose, né? Sim, cuidar, atenção. O básico bem feito dá bom resultado. E tu deste uma chamada de atenção, com atenção humana. Né? Eu falo para os meus alunos, se você tratar com carinho o paciente, a pressão baixa. Quando ela está alta. Muito bem. A gente tem que sentir... A dor diminui. Tem que sentir a dor da outra pessoa, né? Tudo melhora. Lá eu tive professores antigos que a gente falavam que a atenção que você dá, o paciente sabe que você está preocupado com ele, já melhora uma quantidade enorme, só pelo fato de você... Né? Eu tinha professores que assim, o paciente do leito 14 não é o paciente do leito 14, é o seu Antônio João da Silva. Muito bem. Né? Então, perfeito. Eu cobro isso muito dos meus alunos hoje, principalmente na época da super tecnologia. Né? Exato. E daí a importância do pessoal da vigilância, né? Eles fazem esse atendimento de uma maneira ímpar. Se não fosse eles, eu diria que esse quadro poderia tornar um outro efeito. Como trata isso hoje no mundo como doença a internacionalização da chamada de atenção? Tem que fazer a notificação, né? A notificação é o básico, é o princípio de tudo, porque a gente tem que saber exatamente o que está acontecendo. Na hora que o profissional da saúde atende um eventual caso suspeito e não toma a providência, se ele relativiza, se ele não notifica, o sistema de saúde não detecta aquele problema, não tem como acompanhar. Então, essa internacionalização é necessária, a percepção, e se trabalhe em todo o sistema de saúde como um todo, porque todo ele está interfaceado, desde a UPA até o hospital de referência de alta complexidade em doenças infecciosas. Todos têm que constituir o seu protocolo de atendimento. A gente tem conversado para que os gestores, né, estimulem o seu profissional da área de controle de infecção para produzir o seu fluxo, para produzir o seu protocolo, para que funcione, porque você vai dar até segurança não somente para o paciente, mas para o seu colaborador, que a gente mede isso, né? Que é a satisfação não somente do cliente, mas o quanto esse colaborador indica aquele serviço para ser atendido. Né? Então, melhora todo esse conceito do atendimento. Aqui em Belém, como está a situação? Essa é a pergunta final. Aqui em Belém, o Belém está acompanhando a tendência nacional. Como o secretário falou há 2 dias atrás, né, nós não vivenciamos nada diferente daquilo que já acontece fora do país, no país e fora do país. A gente tem que replicar aquilo que a Organização Mundial da Saúde diz. Sim, nós estamos vivendo uma emergência, uma doença que causa uma emergência de saúde pública no contexto internacional. Para que é dito isso? Para que todo mundo se mobilize junto, para que todo mundo concatene ações para evitar que a doença atinja maior número de pessoas. Né? Então, nós não estamos tendo um aumento diferente de casos que, digamos, desproporcional. A curva epidêmica, ela está acontecendo entre aspas, dentro de uma linha de normalidade. A gente não pode dizer que é normal porque é uma doença que nós não tínhamos há 4 anos atrás e agora estamos tendo. Né? Mas, assim, nada diferente realmente daquilo que está se acontecendo no restante do país. Perfeito. Como o nosso tempo acabou, tu vai voltar, tá? Estou aqui à disposição. Tu vai voltar. Bem, tu tem cadeira cativa no programa. Muito obrigado, amigo. Bem. Você querido demais. Obrigado de antemão, mas dedica ao programa, tá? Olha, hoje, da vez anterior que eu vim, eu dediquei a um professor meu, que é uma pessoa que até gerou emoção, porque você fez eu me lembrar dele, foi uma pergunta que eu não esperava. Mas hoje eu vou dedicar o programa de hoje aos profissionais da vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, né?
em especial as enfermeiras que trabalham com esse tipo de atendimento. Vocês são incansáveis. Eu sei o quanto vocês abdicam da vida pessoal de vocês, da família de vocês. A gente conhece pessoas que estão com entes queridos doentes em casa, mas estão trabalhando, porque é um momento, infelizmente, o que aconteceu recente, um caso que ganhou notoriedade, isso trouxe a doença, o assunto para todos falarem. E essas pessoas são incansáveis, sempre trabalhando, sempre se dedicando. Então, a dedicação vai para pessoas que trabalham desde lá da pandemia do H1N1, 2009, que eu já convivo com elas. Então, Leila Flores, desculpa se eu não falar todas aqui, Veronilze Borges, são pessoas que a gente conhece. Um beijo carinhoso para vocês, porque vocês merecem realmente o nosso respeito. E na pessoa das duas, eu parabenizo toda a equipe do Corpo da Vigilância Sanitária. Repete as duas. Tem a Veronilze Borges, que é uma enfermeira. E a Leila Flores também trabalha há muitos anos, desde a época lá da pandemia lá do H1N1, a gente já tem contato com elas. Minhas amigas, o programa foi para vocês e para toda a área de trabalho de vocês, assim como para toda a sociedade que ficou sabendo sobre o Mpox. Esse programa é para ser gravado, para guardar, para mostrar para todos os amigos a respeito disso. Uma semana iluminada para todos e até domingo que vem. E ele volta, tá? Com certeza vai ir nos informando a respeito da evolução. Tchau! Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar.